Hoje nós vamos adicionar algumas informações no nosso jogo de pedra, papel, tesoura. Nós vamos adicionar um contador para saber quantas vezes o computador ganhou, quantas vezes teve empate e quantas vezes o jogador ganhou. Além também da gente adicionar a informação de qual foi a última jogada do jogador e a última jogada do computador. Então, bora lá, bora pro vídeo. No último vídeo a gente chegou nesse resultado. Então nós temos botões com imagens onde o jogador clica, por exemplo, tesoura, e a aplicação mostra para nós quem é o vencedor, nesse caso o computador. E a gente não sabe quantas vezes a gente ganhou, quantas vezes o computador ganhou. Também a gente não sabe qual foi a jogada do computador. E essas são as coisas que nós vamos estar adicionando hoje na nossa aplicação. Então, eu vou voltar aqui para o VS Code e a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um state que vai armazenar o nosso contador de vitórias, ok? E eu pensei em fazer de duas formas, né? A primeira é ter um state para controlar a quantidade de vitórias do computador e um outro state para controlar a quantidade de vitórias do usuário. Ou a gente pode ter um único state, que seria um objeto, e aí nesse objeto a gente controlaria o total de vitória dos dois tipos de jogadores. Eu vou fazer essa segunda opção com objeto, então bora para o código. Então, primeiro de tudo, eu vou definir esse state aqui. Então eu vou colocar um const, abre e fecha, colchete, que vai ser igual a useState. Com o valor inicial vai ser um objeto, tá? E aqui, né, desestruturação, eu vou pegar winners counter e a função que vai mudar esse state vai ser o set winners counter, tá? E o formato do nosso objeto vai ser o seguinte, vai ser user 2.0 e computer 2.0, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso state chamado winners counter. Agora, antes da gente fazer essa lógica de adicionar valores, eu vou pegar e vou colocar esse valor lá no retorno do nosso JSX, para que isso seja exibido em tela, ok? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar dois parágrafos. No primeiro parágrafo vai ser o usuário, ou na verdade, jogador, porque aqui a gente vamos estar trabalhando, mostrando essa informação para o jogador. Vai ser jogador, dois pontos, e aqui nós vamos colocar o nosso state, winners counter, ponto, qual foi que nós colocamos mesmo? Foi user, ou na verdade, a gente pode até mudar, vamos colocar player, tá? Então, vamos colocar, ao invés de user aqui em cima, vamos colocar player, perfeito? Então aqui temos jogador, dois pontos, winner counter ponto player, e aqui embaixo eu vou fazer algo muito parecido, vai ser computador, dois pontos, e eu vou colocar o valor do meu state winner counter ponto computer, tá? Então vamos lá para nossa aplicação, jogador 0, computer 0, ok? Então vamos voltar aqui para a função que nós fizemos no vídeo passado, que era a função makeMove, que ela faz a nossa jogada, tá? Então, nós temos todas as nossas lógicas, o que importa para nós é essa lógica final aqui. Então, set winner empate, então aqui, player computer vai ter o ties, que vai ser empate. E vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, vamos ter um parágrafo somente para os empates. Empates vai ser winners counter ponto ties, ok? Então aqui nessa função set winner empate, o que nós vamos fazer? Vamos chamar set winners counter, que essa função ela vai receber, o primeiro parâmetro vai ser uma arrow function, e essa arrow function ela recebe como parâmetro o valor atual, então vai ser current winners, vamos colocar na verdade current counter, e current counter nós vamos ter o seguinte retorno aqui,
tá? Então, vamos fazer aqui da forma não simplificada, vamos colocar uma função que abre e fecha aqui, vamos fazer um return, vamos retornar um objeto. E esse objeto vai ser o spread do current counter, mas o campo ties vai ser current counter.ties mais, que nós vamos adicionar um valor aqui, tá? Então, essa é a lógica para o empate. Deixa eu copiar isso aqui, que nós vamos fazer algo bem semelhante aqui embaixo. Então, quando é o jogador, ao invés da gente somar no campo ties, nós vamos somar no campo player. E aqui no computer, e aqui embaixo, é a mesma coisa. Então, vai ser computer. Então, eu salvei aqui, computador 2, empates 2. Então, veja só, nós estamos com algum erro de lógica no nosso código, que a cada jogada faz com que seja calculada 2. Então, eu fiz aqui uma pausa na gravação para descobrir o que estava acontecendo, e o bug era o seguinte, né? Eu tive que fazer a atualização, então, ao invés de ser mais current counter, o nome seja computer player ou time, tá? A gente não pode colocar aqui, nós temos que colocar depois. Feito isso, o problema foi resolvido. Então, voltando aqui no navegador, tá? A gente clica aqui, está sendo calculado 1 a 1. Eu acho que até faltou aqui, ó, o console log estava sobrando, que é um console log que eu coloquei durante os testes. Então, nós temos aqui jogador, computador, empates. Temos os nossos contadores. Agora, eu vou adicionar uma nova funcionalidade para nós sabermos qual foi o movimento do computador. Então, vamos voltar aqui para o VS Code. E no VS Code, nós temos a nossa regra aqui com um switch, que ele já detecta qual que é o movimento da máquina, tá? E agora a gente vai precisar então de um novo state para armazenar essas informações, tanto a última jogada do jogador quanto a última jogada do computador. Então, eu vou colocar aqui const, abre e fecha colchete, é igual a useState. Ele vai ser, esse state ele vai chamar currentPlay. E a função que vai modificar esse valor vai ser o setCurrentPlay. E o valor vai ser um objeto. Então, nós vamos ter aqui currentPlay com os campos player, que vai ser uma string inicialmente vazia, e computer, que também vai ser uma string inicialmente vazia. Então, nós temos esse state aqui. Uma coisa que eu já vou aproveitar e colocar aqui no nosso JSX, eu vou colocar um outro parágrafo só para a gente colocar esse valor, que vai ser currentPlay.player. Aqui vai ter um textinho jogador e aqui vamos ter um textinho computador, que ele vai ser imprimido aqui a jogada currentPlay.computer, tá? E agora basicamente a gente vai precisar colocar as nossas strings, mas eu vou aproveitar aqui e vou também fazer um conditional rendering, ou seja, eu só vou mostrar esses parágrafos quando nós tivermos as informações preenchidas. E nós fazemos isso dessa forma aqui. Então, em volta do meu parágrafo, eu coloquei essas chaves. Então, o parágrafo ficou dentro das chaves. E eu coloquei aqui a minha expressão JSX. Então, se currentPlay.player, então você faz isso aqui, tá? Então, eu fiz isso para o currentPlay.player e vou fazer aqui para currentPlay.player.
ponto computer. Então só vou exibir isso aqui quando nós tivermos a informação. Aproveitando aqui, vou colocar uma label vencedor, 2 pontos, para nós sabermos quem ganhou. E vamos aqui em cima. E eu já vou aproveitar, vou copiar aqui essa função setCurrentPlay, que nós vamos utilizar ela. Nós vamos utilizar ela aqui no nosso switch. Então, setCurrentPlay vai ser uma arrow function que recebe o current value, e nós vamos retornar um objeto com o spread de current value, mas no campo computer, nesse primeiro caso do switch, vai ser papel. Então, vamos colocar dessa forma aqui. Vou copiar e vou somente trocar a label aqui nos demais casos. Então, vai ser pedra ao invés de papel, e em vez de papel vai ser tesoura, ok? Então, essa aqui é a jogada da máquina. E agora nós também precisamos colocar a jogada do jogador. Então, aqui eu posso também fazer um switch. Nesse switch, na verdade, eu até vou copiar esse primeiro, vou colocar ele aqui embaixo, e vai ser um switch no player move. Então, deixa eu tirar a declaração aqui dessa machine move type, que está recebendo alguns valores, e aqui eu vou mudar. Então, em vez de computer, vai ser player, e em vez de números, vai ser strings. Então, vai ser, no caso do papel, vai ser a string paper. No caso de pedra, vai ser a string rock. E no caso da tesoura, vai ser a string tesoura. Feito isso, vamos testar a nossa aplicação. Então, eu cliquei em tesoura, jogador tesoura, computador tesoura. Então, vencedor, 2 pontos, empate. Então, veja que nós vamos ter que fazer também com que essa label vencedor ela seja dinâmica. Então, eu vou vir aqui onde nós temos o texto vencedor e vamos colocar uma dinâmica aqui nesse. Então, nós vamos fazer uma lógica aqui. Então se o campo winner for diferente de empate, nós utilizamos, na verdade vamos até colocar aqui, ó, se o winner for exatamente empate, então a gente usa somente a label empate, se não a label vencedor. Daria para fazer algo desse tipo, só que aí a gente chegaria no caso que nós teremos empate, 2 pontos, empate. Então, o que dá para nós fazermos também? Dá para a gente separar isso aqui em 2 H1s. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Se o winner é igual a empate, eu retorno empate. Então, até vamos colocar uma mensagem. O resultado é 2 pontos. Se o winner for igual a empate, vai ser empate. Se teve um vencedor, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos retornar aqui um template string. Então, o resultado é vencedor, 2 pontos, espaço, e o nosso state winner. Então, vamos voltar para cá. O resultado é 2 pontos, vencedor, 2 pontos, computador. Não gostei muito, então vamos alterar isso aqui. O resultado é, vamos colocar 2 pontos, empate, 2 pontos, empate. Se não, o resultado é vencedor, 2 pontos, winner. Então, jogador papel, computador tesoura, computadora ganhou, computador pedra, jogador tesoura. Então, a pedra ganhou, o computador ganhou. Agora eu vou jogar pedra. Pedra e pedra é empate. Empate aumentou. Papel e papel é empate. Papel e tesoura, a tesoura ganha. Então, essa aqui tá complicada, o computador tá ganhando todas. Então, agora, finalmente, eu joguei tesoura, o computador jogou papel e o jogador foi para 1. Então, nós temos aqui os nossos contadores e também
a informação de qual foi a jogada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e fique ligado que nessa playlist ainda tem mais um vídeo. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais conteúdo. É isso, valeu e até o próximo vídeo.